Olá, pessoal! Vamos começar a live, né? Hoje eu vou bater um papo com o Luiz aqui sobre imposto de renda. Vou esperar o Luiz entrar. Então, se você, o ano passado, em 2020, adquiriu aí suas ações, né? Nós tivemos muita gente entrando na bolsa o ano passado e agora chegou a hora de declarar, né? O leão tá aí. E eu vou trazer para vocês hoje aqui o Luiz do canal Contador do Trade e ele vai falar tudo para vocês sobre imposto de renda, hein? O cara entende demais, hein, gente? Então aproveitem, façam bastante perguntas, viu? Eu já tenho algumas perguntinhas aqui selecionadas do pessoal que me mandou na caixinha de pergunta. Só tô esperando ele entrar e aí a gente vai começar esse bate-papo. Boa noite aí para todo mundo. Deixa eu ver quem tá na live. Se você tá chegando agora, conhece alguém que tem dificuldade também sobre imposto de renda, encaminhe essa live através do aviãozinho que fica aqui embaixo, tá? E vamos chamar o pessoal. Vou mandar uma mensagem pro Luiz. Luiz, cadê você? O pessoal tá aqui, todo mundo querendo saber. Vou mandar uma mensagem aqui pra ele. Vocês estão me ouvindo, gente? Se vocês já quiserem colocar algumas perguntas também, pode colocar, tá? Ó, já tô recebendo perguntas aqui. Daqui a pouco eu já vou selecionar algumas pra gente conversar com eles, viu? Pode ir mandando aqui nessa caixinha, tá? De perguntas, que aí eu coloco a pergunta e a gente conversa sobre ela, tá? Já tô esperando aqui. Acabei de falar com ele aqui no WhatsApp. Ele falou que tá entrando já. Parece que ele tá com um probleminha aqui. Gente, vocês, como é que vocês estão, hein? Com esse lockdown dá pra estudar bastante em casa, né? Deixa eu ver aqui se ele tá conseguindo entrar. Olha, já tô vendo umas pessoas aí bem que eu conheço. O Marcos, o Wagner. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Para quem chegou agora, nós vamos falar sobre declaração do imposto de renda, tá? Com o Luiz, lá do canal do Contador do Trade. Ele vai responder todas as dúvidas de vocês sobre como declarar, aquela parte de isenção também das ações, né? Muita gente aí comprou ações
vendeu dentro do limite de 20 mil, ficou na dúvida se tem que declarar ou não. Então, ele vai esclarecer também essas dúvidas aí para vocês sobre quais documentos vocês precisam mandar também, né? Porque você tem que ter um controle desde o início ali, daquele momento que você começa a investir, né? Você não pode deixar só para o ano que vem, para o ano seguinte, para você começar e correr atrás de documentação. Então é muito importante, pessoal, já vou adiantando aqui nessas orientações para vocês começarem a arquivar aqueles documentos que vocês das transações que vocês vão fazendo ao longo do tempo, ao longo dos meses. Eu, por exemplo, eu vou criando pastas lá de janeiro, as movimentações que eu fiz dentro de janeiro, né? Fevereiro, aí vou salvando as notas de corretagens, por exemplo, que a corretora ela te manda a nota de corretagem toda vez que você faz uma operação na bolsa, né? Então, todos esses documentos vocês já têm que começar a arquivar, tá? Se vocês já quiserem mandar alguma pergunta por aqui, a gente vai conversando. Olha lá, ele entrou agora, ó. Deixa eu ver se eu consigo te adicionar. Manda solicitação para mim, Luiz. Não tô conseguindo te adicionar. E aí a gente já começa. Acho que agora vai dar certo. Oi, oi, oi! Olá, Daniele, tudo bem? Tudo jóia! Me desculpe Hoje a nós tivemos demora. esse... Não, que isso, eu tava aqui, né? Falei assim, vamos lá, né? Vamos começar a conversar aqui enquanto ele entra, né? Você me avisou que talvez ia ter esse atrasozinho aí na entrada, mas foi tranquilo. O A pessoal equipe deve está estar preparando entrando aqui, a gente aí. vai estar, nós vamos estar ao vivo no YouTube também, então a gente estava terminando de preparar todos os equipamentos aqui. Ah, é? Que horas? Daqui a pouco? Tá, agora tá rolando, já, Xande? Simultâneo, daqui 2 minutinhos. Mais 2 minutinhos vai estar simultâneo lá no nosso canal. Olha só, que bacana então. É assim, né? A gente tem que levar informação aí de todas as maneiras, né, pro pessoal. Ainda mais agora, né, que muita gente entrou na bolsa o ano passado, né, tá aí meio perdida agora nesse momento de declaração de imposto de renda. E a gente quer saber tudo. Eu tô aqui com um monte de perguntas. Eu abri uma caixinha hoje. E o pessoal mandou perguntas, eu deixei aqui, nem divulguei lá, falei assim, na live a gente vai discutir algumas coisas e ele vai explicar, vai dar as orientações aí de como começar, né? Na verdade, a gente já deveria ter começado, né, essa organização, desde o ano passado, né? Porque senão agora vai ficar apertado. Mas se apresente aí para o pessoal. Bom, meu nome é Luiz Fernando, eu sou contador, professor, fui palestrante por muito tempo, vivenciei muito a contabilidade com muita intensidade. Eu sou realmente completamente apaixonado pela área contábil. Então, ministrei muitos cursos, dei muita aula de graduação, pós-graduação, aula de mestrado. Obviamente, 90% aqui no norte do Paraná, onde nós estamos, nas faculdades, universidades aqui. E em algumas oportunidades, tive também o prazer de sair daqui da região para poder ministrar. E em determinado momento, eu entro na Bolsa de Valores, tanto eu quanto o meu sócio, né, o contador do trader, contador de parece que sou só eu, né? Nós temos aqui uma equipe de quase É uma 20 equipe, né? pessoas. E a gente entrou na Bolsa de Valores e em determinado momento um amigo perguntou sobre questão tributária, um outro amigo, e a gente, como ia responder de uma maneira muito natural, porque a gente vivenciava muito essa questão contábil, a gente achou por bem abrir um braço do nosso escritório, então um escritório tradicional, e abrimos um braço, que é aí onde surge o contador e o trader, que é, sim, especializado para atender os investidores. Nossa, e eu vou te falar, a maioria assim, dos clientes que eu atendo, pessoa física, eles me perguntam, falam assim, como que eu vou fazer, né? Porque é muito difícil achar um contador especializado na parte de renda variável. Às vezes a gente conversa, ele fala, meu contador vai te ligar para você orientar algumas coisas. E aí eu oriento algumas coisas básicas, assim, né, claro, mas nada melhor do que ter a orientação de um especialista mesmo que vivencia isso daí e pode realmente falar o que pode e o que não pode, né? E Aqui, ó, hoje... eu não gosto de... Eu acho que a minha classe contábil, eu entendo muito bem porque que alguns contadores não adentraram.
Porque quando você é contador, as empresas, ela já te dá uma gama de trabalho muito grande. Na verdade, nós só Uhum. entramos efetivamente para esse trabalho de fazer renda variável lá atrás, foi porque a gente entrou na bolsa. Então, assim, como a gente vivencia a bolsa, eu também invisto, também gosto de fazer minhas operações no day trade, gosto do mercado de ações, mercado de opções, gosto da análise fundamentalista, também da análise técnica. Então, acabou juntando os dois prazeres e aí eu consegui, nos últimos anos, me especializar e hoje nós somos um dos maiores escritórios, nacionalmente falando, de tributação em renda variável. Nossa, muito bom. Eu vou contar um segredo para você. Você sabe Por que favor. eu sou formada em contabilidade, mas eu nunca exerci, porque eu me apaixonei pelos investimentos e me dediquei mais a essa parte, né? Mas é uma profissão que eu realmente tenho um carinho muito grande. É, E a contabilidade é a linguagem dos negócios, né? Então, assim, hoje, se você... e aí, assim, com toda a humildade que eu possa ter nessas palavras, não me soa com arrogância, mas assim, por que que eu falo que nós somos um dos maiores escritórios? Porque a gente atende tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, nós temos a base das duas vertentes. Tem outras pessoas que fazem um trabalho como o nosso, mas nunca trabalhou como contador mesmo. Então, eu consigo ter uma visão muito mais ampla, porque a gente vivenciou a contabilidade na sua essência. São um pouco mais de 15 anos ali vivenciando contabilidade. Tanto a é parte muito teórica como tempo. a parte prática, né? Porque daí quando você dá aula, tem muita teoria. E aí eu utilizo muito na prática. Então eu acho que eu É, tenho um pouquinho de quando know-how. Quando eu estava na faculdade, era isso que a gente falava, né? Uma coisa é você ver ali a teoria e outra coisa é quem está vivendo, né? Na prática ali, sabendo todas as atualizações, né? Os segredinhos do sistema, que às vezes só você ali trabalhando, que você vai conhecendo, né? Então, eu recomendo para todos os meus clientes profissionais assim como você, né? Que já tem experiência em renda variável, até para não ter surpresas aí lá na frente de ter feito alguma coisa errada, né? Porque acontece muito às vezes, né? De fazer uma declaração e aí receber uma cartinha lá porque esqueceu alguma coisa, né? Deixa eu fazer várias perguntas em relação a isso. Mas, assim, para a gente já começar esse bate-bola aqui, eu separei algumas perguntinhas, mas eu queria que você começasse já explicando para o pessoal, porque eu tenho muitas pessoas que me seguem, são iniciantes. Tá me ouvindo? Parece que cortou. Não, eu estou te ouvindo. A sua imagem está travada para mim. Você está me ouvindo bem? Tô. E a minha era a Voltou. sua que tá. Deixa eu ver se. Deu certo? Voltou. Tá Ah, ótimo. eu tirei ali meu 4G, tirei desliguei tudo. Eu nem sei como é que eu tô aqui também. Deixa eu ver aqui. Não, mas o meu tá normal. Mas enfim, o que eu estava falando é que eu tenho muitos clientes, muitas pessoas também que me seguem, que começaram a investir o ano passado. Então agora elas vão fazer a primeira vez, né, a declaração com renda variável. Então eu queria que você já começasse aí orientando, porque eu percebo que muita gente ainda nem começou a declarar e tá um pouco assim meio perdido, não sabe. Eu tenho um cliente aí que nem baixou ainda o programa, tá bem perdido mesmo. Então eu queria que você começasse assim bem do basicão mesmo, para o pessoal começar a sentir aí como que vai ser de agora para frente, né? Porque, como se diz, se você começou o ano passado, né? Eu espero que esse ano seja somente o primeiro que você tenha ações aí para declarar, né? Porque isso aí a gente pensa com um projeto de longo prazo. Bom, quando a gente fala de renda variável, às vezes eu sofro quando eu ouço muitas coisas. Nesse período agora a gente vê muitas coisas. Então, algumas pessoas buscando oportunidades de negócio, porque o imposto de renda passa a ser um negócio, porque muita gente tem uma demanda muito grande, e às vezes, mesmo que não tem tanta experiência, acaba vendendo e-books, vendendo qualquer outra situação como essa. E assim, de modo geral, falar sobre imposto de renda é muito simples. Mas quando você vai executar, aí tem toda a diferença, sabe? Você foi muito feliz quando disse. É na prática que você sabe os detalhes, como o processo anda, como é que funciona cada coisa. Porque eu Qual falar para botão você apertar? isso, eu dizer para você a teoria aqui vai ser
muito simples de você resolver. Mas é na hora do dia a dia que você tomar um pouco de cuidado. Por isso que eu sempre trato o imposto de renda. Eu gosto de falar com muita seriedade, com muita clareza, porque eu acho que essa ideia de que imposto de renda não precisa ser um bicho de sete cabeças, que imposto de renda não precisa se preocupar, que a Receita não vai bater na sua porta, que tem que levar descontraído. Eu não gosto muito, porque às vezes uma descontração pode levar uma informação distorcida e fazer toda a diferença para aqueles que estão começando. Então, para aqueles que estão começando... E assusta, né? Assusta o investidor que começou agora. Isso. A falta de informação desse... com clareza, né? As coisas aí assusta um pouco. Isso. Então, assim, para quem está começando, você tem que entender que, primeira coisa, que renda variável não tem nada a ver com aquilo de imposto de renda que você já venceu no passado. Então, assim, quando você é funcionário de empresa, tem várias situações específicas para o imposto de renda. Se você é um empresário, tem várias situações específicas para empresário. E essas situações não são equivalentes a quando você vai para a renda variável. Vou tentar explicar. Quando você é funcionário de empresa, você recebe um salário de R$ 1.900 acima, você só vai estar obrigado se no ano recebeu acima de R$ 28.000. Isso é uma obrigatoriedade condicionada. Ou seja, se eu cheguei no teto, eu estou obrigado. Se eu não cheguei, eu não estou obrigado. Isso, para quem é funcionário de empresa, e nós estamos falando de rendimentos tributáveis. Quando você é empresário, tem uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, a regra muda. Se você receber rendimentos isentos até 40 mil, não está obrigado. Se receber acima de 40 mil, você está obrigado. Também há uma condição para que você possa estar obrigado a entregar a declaração ou não. E por que a Receita faz isso? Porque aquele pai de família que recebe um salário mínimo, pouco provável de ter condições de entregar uma declaração e não tem por que fazer, porque a Receita já sabe de muitas coisas. Então, ela não precisa desse. Ela quer saber de quem já tem uma condição um pouco mais confortável e que tem condições de alavancar seu patrimônio. Aí, ela quer saber. Agora, quando a gente migra isso para renda variável, essas condições de obrigatoriedade não existem. A regra é muito clara. Se você tiver ganho de capital ou realizou operações na bolsa, você já está obrigado. Percebe que não há condição? A condição é você ir para o mercado. Fez operação. Comprou, né? Independentemente se você teve ganhos ou se teve perdas, se você... Independentemente de qual a estratégia que você está usando, se você for para a Bolsa de Valores, você está obrigado. Então, nós já entendemos que para a renda variável tem uma regra clara e a obrigatoriedade se dá por você estar na Bolsa. Uma vez entendendo isso, parte para um outro fato importante, que é as obrigações que eu tenho como investidor. O que eu preciso fazer? São 2 trabalhos expressivos e muito claros que você precisa fazer. O primeiro é a apuração e pagamento mensal. O imposto de renda variável, o imposto é pago mensalmente. Então, ao contrário dos outros que eu posso levar o ano inteiro e pagar no ajuste, renda variável não. Então, se eu comercializo, compro e vendo no mês, naquele mês eu tenho que apurar o imposto. Se eu tiver ganho, eu vou pagar o imposto de renda. Então, eu faço isso de janeiro a dezembro. Todos os meses eu vou apurando as minhas movimentações para que eu possa pagar o imposto ou cumprir a segunda obrigação, que é a declaração anual. A declaração anual, ela é você levar as informações que você apurou mensalmente para a Receita Federal num período específico. Por isso que as pessoas me perguntam, nossa, nesse período você deve estar muito preocupado, você tem muitos clientes, deve ser uma loucura. Eu falo, não, pelo contrário. Trabalha o ano todo, né? Agora está tranquilo para mim. Por que está tranquilo para mim? Porque o trabalho já foi desenvolvido. A declaração de agora é das informações de 2020. Todos os meus clientes já estão prontos. O que demora um pouquinho é que o cliente, às vezes, eu tenho cliente que me contrata só para renda variável e depois eu levo para um outro profissional, porque o outro profissional não me entende, ou ele já contrata para a gente fazer todos. Quando tem aqueles que contratam para a gente fazer toda a declaração dele, aí para ele mandar o extrato bancário, o informe de rendimento, aí demora um pouquinho, mas o trabalho já foi feito. Então, renda variável, para quem está iniciando, entende. 2 obrigações.
pagamento mensal, declaração anual. Vamos dar um pouquinho mais de informação, vamos elevando ali o nosso nível. Qual a informação que eu preciso fazer todo mês? Depende de qual é a sua operacionalidade. Então, no seu caso e dos seus alunos, dos seus seguidores, provavelmente é buy and hold. É aquele que fica com operações e fica posicionado por muito tempo. Ou faz position, ou, na pior das hipóteses, faz um swing trade a curto prazo. Compra e vende ali no determinado. Então, faz um swing trade. Então, você precisa identificar onde você está. Por exemplo, eu, Luiz Fernando, faço day trade no mercado futuro. Gosto de trabalhar com ações fazendo buy and hold, com uma estratégia específica. E também gosto de trabalhar com opções. Então, esse é o Luiz Fernando. Então, eu vou apurar o day trade, eu vou apurar o meu swing trade em ações e eu vou apurar minhas opções. Se eu só faço buy and hold, eu não vou ter pagamento de imposto de renda, mas eu tenho que apurar o custo médio toda vez que eu faço uma nova compra. Então, eu tenho que trabalhar mensalmente ali. E é isso que é esse trabalho mensalmente que será levado para a declaração. Muita gente acha, né, que por ter aquela isenção, né, de 20 mil reais, ela pode entrar e sair da bolsa dentro daquela isenção lá que ela não vai ter que fazer nada, né? Eu já tive muitos clientes que achavam isso, né? E aí quando você fala que não, que ele, né, vai ter que dar uma organizada esse ano, aí eles assustam. Já teve caso também de pessoas que não querem ir para a bolsa com medo do imposto de renda. Isso acontece muito. Então, eu acho muito importante esse papel de vocês, de ter assim, um canal para orientar as pessoas, para elas terem mais oportunidades na renda variável, né? Porque hoje, infelizmente, nós temos clientes que não querem entrar porque não sabem, não querem conhecer. Essa parte tem medo. Na verdade, assim, eu ouço muito isso. Eu não vou para a bolsa porque eu tenho que pagar imposto de renda. Eu falei assim, você vai fazer o que da vida? Eu vou trabalhar numa empresa. Vai ter imposto de renda também. Pois é. Não muda nada. Não, mas eu vou ser empresário. Cara, você vai ter... você vai ser empresário? E você está com medo do imposto de renda. Então, como empresário, você vai ter ISS, ICMS, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social e IPI. Se você importar ou exportar alguma coisa, ainda imposto de importação e imposto de exportação. Acho que é mais difícil que só o imposto de renda variável. Mas sabe tem por que muito detalhe. Sabe por que as pessoas assustam? Porque tem muita informação errada. Tem. Confiam em pessoas, mesmo. professores que... Eu tenho muitos professores e amigos meus que falam, cara, hoje não. Hoje, a maioria dos professores, e a gente, graças a Deus, teve uma aceitação muito boa no mercado. Então, os grandes professores do mercado hoje me ligam e falam, Luizão, me ajuda. Vamos colocar um módulo aqui, teórico, só para a galera não se assustar com o imposto de renda. Porque os professores entenderam que se a gente falar de imposto de renda, tira esse medo, esse paradigma de que é muito complicado, e aí as pessoas adentram mais a Bolsa de Valores. Adentrando na Bolsa de Valores, todo mundo ganha. Os professores ganham, porque tem que ter professor para ensinar. Tá? Então, o pessoal ele tem medo do desconhecido, né? Então, quando você começa a falar, né, dá abertura para a pessoa ter mais curiosidade, ir perguntando, e aquilo lá é um novelo, né? Que você vai desenrolando e a pessoa vai perdendo medo, e aí ela entra e vê que não é assim um bicho de 7 cabeças, né? Como ela pensava. E aí as oportunidades aparecem com mais facilidade, quando você tem essa abertura, né? Eu vou aproveitar e vou te perguntar sobre uma coisa que me perguntaram também, sobre quais documentos, assim, mais específicos que as pessoas precisam guardar, né? Fazer o seu arquivo ali mensal. O que ela precisa, né? Então, se você puder já ir adiantando para o pessoal aí, iniciante. Viu? Daniele, eu falo pra caramba, viu? Você me cobra, porque eu não paro mais. Não, mas eu adoro você falando, porque é um assunto que eu gosto muito de ouvir. Então, quanto mais você falar aí, eu vou só te colocando aqui algumas perguntas, e aí a gente vai conversando. Então, e assim, eu gosto de ser muito didático. Então, quando a gente fala, quando você me faz a pergunta, qual é a documentação eu preciso, minha cabeça se remete em muitas coisas, muitos fatores. Porque pense assim, quando você vai entregar a declaração do imposto de renda, uma vez obrigado por estar na Bolsa, então eu vou entregar só da Bolsa. Não, você estando obrigado a entregar de tudo que envolve a tua vida financeira, econômica e patrimonial.
Tá, Então, então assim, vamos limitar, vamos pensar só nos documentos da referidos renda variável. à ação. Ação, vamos falar só de ação, você tá certa. Porque senão fica muito. É igual quando Porque a pessoa vira daí. para mim e fala assim: Não, em que eu invisto? Eu falo assim: mas o que, que você investe? Tem uma gama de coisas, né? não, se você quiser, eu falo, mas eu Não, adoro. mas eu acho que você falando de ações. Ações e fundos imobiliários ali, que caem mais ou menos na mesma, o pessoal iniciante, né, principalmente, são as principais dúvidas que eu recebo. Tá, então vamos lá. Mas, para não falar que a gente também não falou, ó, Uhum, documentação que você vai precisar para declaração. Se você é funcionário, todas as informes de rendimento da empresa, se é empresário, informe de rendimento de como empresário, extrato de banco, despesas pagas, sempre com comprovante, nota fiscal. Se você tem carro, moto, esses bens também devem ser levados. Se você tem dependente, também tem que ter levado. Então, a declaração tem vários fatores. Renda variável, uhum, mais especificadamente ações. Então, quando eu compro uma ação, toda vez que eu negocio um ativo na Bolsa de Valores, a B3 ela gera uma nota fiscal. Essa nota fiscal é o documento que ela vai comprovar para o Ministério Público e para a Receita Federal que você, cliente, comprou um ativo dela. Ok? Essa nota fiscal também é conhecida como nota de corretagem. Nós utilizamos muito a nota de corretagem. A nota de corretagem é o principal documento para fins de controle, apuração e mensuração dos ativos negociados. Por que eu gosto da nota de corretagem? Porque ali, lembre-se, quando você compra uma ação, não é só o custo da ação que você tem. Você tem o custo da ação, você tem as despesas, as taxas, os emolumentos, você tem o ISS. E tudo isso vai ser agrupado ou somado no seu custo de aquisição daquele bem. Então, a nota de corretagem, você tem que pegar ela. Assim, ó, eu paguei. Fala um ativo aí. Itusa 10,35, como eu acho que ela fechou já 10,35. Comprei a hold do Itaú a 10,35. Ok, quando você pega a sua nota de corretagem, você vai perceber que o seu custo foi maior. Porque tem os uhum. 10,35 da corretagem, mais o ISS. Então, isso tem que ser somado. Nas compras, você sempre vai somar as despesas. Então, você vai fazer isso. Essa nota de corretagem é de suma importância para que você possa comprovar os seus fatores. Toda vez que você vai comprando, se você comprar todos os dias, você vai ter todos os dias uma nota de corretagem. E todos os dias você vai ter que ir somando essas notas de corretagem, as suas despesas, os seus emolumentos, os ativos que você está comprando para compor carteira. Então, no final do mês, eu verifico o quanto que eu gastei de despesa, o quanto que eu gastei, quais foram os ativos que eu comprei. Se eu comprei o mesmo ativo mais de uma vez, eu tenho que calcular o custo médio ponderado. Então, se eu compro um ativo a 10, depois eu compro a 15, o meu preço não é nem 10 e nem 15. Eu tenho que chegar numa média ali para fins de apuração do imposto. E é isso que você tem que fazer mensalmente, sempre documentando com a nota de corretagem, o extrato do portal do investidor, o próprio extrato da corretora. E lá no final do ano, mais o informe de rendimento. Esses são os documentos idôneos e que vão comprovar toda a sua movimentação para fim de declaração. Maravilha, então. Então, a nota de corretagem, geralmente, ela é enviada para o cliente por e-mail e o cliente também pode pegar no banco que ele tem a conta, né? Ele pode baixar também. Só tome cuidado que, assim, às vezes a corretora não manda por e-mail ou não manda por correio. Aí você tem que entrar lá no site Aham, lá e tem que entrar lá e solicitar. baixar, Isso. exatamente. E mesmo quando tem prejuízo, né? Porque você faz a apuração ali, você teve lucro, ok, você vai lá e paga o DARF. Mas se você teve prejuízo, também você tem que ter esse controle, né? Porque O depois preju... você pode compensar. É, pessoal, o prejuízo você vai precisar fazer o meu trabalho por dois motivos. E um você já acabou de dar ali. Por que tem dois motivos? Volta lá no começo da nossa conversa. Quem está Uhum. obrigado a entregar a declaração? Quem realizou operações na bolsa. Percebe que a narrativa não fala se você é quem ganhou ou quem perdeu, ou a quantidade de financeiro, ou a quantidade de contratos. Eu ouço muito assim, R$ 1 na bolsa já tem que declarar. Eu não concordo. Porque a Oi estava sendo comercializada até esses dias a 45 centavos. Então, se eu tivesse comprado uma cota a 45 centavos, eu já estava obrigado. Então, não é R$ 1, é qualquer movimentação. Comprou, declarou, né? Então, eu estou obrigado a declarar. Se eu perco, ok. Então, eu perdi na minha apuração, comprei,
fiz uma operação que foi contra, não foi a meu favor, e eu saí daquela operação e eu saí com saldo negativo. Eu preciso cumprir com a minha obrigação. O que eu vou informar? Eu vou informar o prejuízo. Por quê? Porque naquele mês eu tive prejuízo. Aí você quer saber efetivamente o que aconteceu. Ok, então para que eu possa entregar a declaração, eu tenho que fazer a apuração e entregar meu prejuízo. Uma vez que eu faço e encontro meu prejuízo, e lembre-se que os prejuízos também vai considerar as taxas, encontrei meu prejuízo, informei na declaração, eu tenho um benefício fiscal. Qual é o benefício? As percas ocorridas na movimentação na Bolsa de Valores me dão o direito de compensar nos ganhos futuros. Então, se eu perdi, na próxima vez que eu tiver uma operação vencedora, eu posso voltar e abater dos meus lucros as percas para que eu possa diminuir a minha base de cálculo do imposto, ou às vezes nem pagar enquanto eu tiver saldo de prejuízo. Então, eu preciso cumprir por dois motivos. Primeiro, porque eu estou obrigado a entregar a declaração, eu preciso entregar mesmo no prejuízo. E o segundo, para ter o prejuízo efetivo, para que eu possa gozar do benefício de compensação em ganhos futuros. Maravilha. E aí, se a pessoa não faz nada disso daí, ela é penalizada, né? Se ela não envia, não esqueceu, sei lá, achou que porque comprou uma ação, duas ações ali, vendeu dentro do ano, acha, eu devo ser isento, né? E aí não faz nada. Também tem esse problema, né? Uma vez que você está obrigado a entregar a declaração, conforme nós conversamos, independentemente de qual for o seu resultado ou o montante que você movimentou, e você não cumpre com essa obrigação, ou seja, você descumpriu uma regra. No Brasil, quando descumpre uma... Não, acho que no mundo inteiro. Quando você descumpre uma regra, você é penalizado. O que a Receita faz? Primeira coisa, ela vai fazer de tudo, para que você possa entregar a declaração fora do prazo mesmo. Então, ela quer saber. Saiba que a Receita já sabe, porque a B3 informou, o banco informou, o corretor informou, todo mundo informou, mas ela quer saber, porque ela trabalha com comparabilidade. Quando você informa os seus dados, ela vai pegar tudo que ela já tem, que as outras empresas informam do seu CPF. É um casamento, né? E aí ela confronta. Se você não eu ia falar, não mentiu, mas não, acho que não é deselegante. Mas se você não cometeu nenhum erro e informou corretamente, vão casar com as informações que ela já tem, ok. Quando isso não acontece, você cai na malha fina. Mas se você também não entrega, ela não consegue comparar porque você não informou. Aí ela vai te forçando a entregar a declaração. Bom, qual a primeira coisa que ela faz? Ela coloca uma pendência no seu CPF. Então, vai lá, CPF com pendência. Não resolveu? Ela bloqueia seu CPF. Uma vez CPF bloqueado, você não consegue abrir conta corrente, você não consegue tirar passaporte, você não consegue abrir linha de crédito, você não consegue abrir crediário. Então, já começa a dificultar um pouquinho. Mas se mesmo assim... Sem CPF, não mas dá se pra mesmo fazer assim não. você ainda não resolver, ela vai olhar todas as suas contas, ela vai verificar que você mais movimenta e ela vai bloquear essa conta. Bom, aí já começa a complicar um pouquinho. Se for uma conta que você precisa movimentar e tem saldo lá, e você precisa liberar rapidamente, somente com mandado de segurança, você vai ter que contratar um advogado. Já começou a ficar mais cara a brincadeira. E se mesmo assim você não fizer nada, ela vai colocar uma dívida ativa na União e essa dívida ser protestada em cartório. Você vai ter um protesto em cartório. Se mesmo assim você não resolver, dívida ativa da União vai para a execução fiscal e qualquer bem que você tiver no nome pode ir para leilão. Tudo isso para você entregar a declaração. Beleza, então eu resolvi, vou entregar minha declaração. Mas quando você entrega fora do prazo, você vai pagar uma multa de R$ 165,74 por entregar a declaração fora do prazo. O prazo, 1º de março a 30 de abril. Muita gente faz, né, de qualquer jeito, vamos dizer assim, para não perder o prazo. E aí depois faz a retificação. E eu queria, né, até um seguidor me fez essa pergunta, se teria algum dado ali que depois de enviado não possa ser alterado, né? Se tudo que ele mandar depois, ele pode sentar e fazer com calma. Aí eu falei, vamos perguntar, né? Você pode mudar todos os cenários, tá? Você pode corrigir sem problema nenhum. Mas tem uma coisa que você não vai mudar. Para mim, é o mais importante. Que é... A declaração do imposto de renda, ela tem alguns modelos. Na verdade, são 2 modelos. O modelo simplificado e o modelo completo. Então, se você é funcionário de empresa e vai pagar imposto de renda ou vai restituir o imposto, você tem que tomar muito cuidado com relação a isso.
Por quê? Porque uma vez que você entregou para retificar depois, se você escolher o modo simplificado, é ele que vai ficar. Ah, não muda. Se você perceber depois que, putz, eu tenho um monte de despesa aqui, eu poderia restituir mais, ou eu poderia pagar menos, azar é teu. Você errou. Então, quando você tem restituição ou pagamento de imposto fora da bolsa, porque o pagamento da bolsa é mensal, mas fora da bolsa você pode pagar lá no ajuste. Tomar cuidado com relação a isso, porque você pode ter ali uma escolha errada. E se você escolher a completa e a simplificada for mais favorável para você, também não vai mudar. Então, a opção do tipo de declaração que você vai fazer é uma vez só. Entregou ela para retificar depois. Se você não tiver uma prévia, pode ser que você cometa um erro muito grande. Nossa, e como, né? Isso aí é importantíssimo, né? Saber, porque pelo menos qual você vai enviar ali, se você tem um planejamento já, né? Já tem noção de tudo que você paga, você já consegue ter uma noção do que vai ser melhor para você, né? Se é a simplificada ou não, porque a simplificada é 20%, né? Na base de desconto só. E a Você tem que tomar outra você cuidado, porque daí consegue às vezes fazer você mais. tem um bom benefício e não vai poder utilizar. Não vai poder utilizar. É isso mesmo. Teve uma pessoa que ela mandou uma mensagem que foi assim, eu vou até tentar ler ela aqui para você. Ela falou o seguinte, que ela comprou só um ativo de 9,24 e ela vendeu depois por 9,16, né? Então ela teve um prejuízo ali. E aí ela está na dúvida se por conta dessa única ação, você até já respondeu, se ela precisaria declarar, fazer a declaração, né? E aí, fazendo a declaração, em que lugar que ela colocaria isso lá, na declaração dela? Porque ela não tem mais o bem, né? Exatamente. Ela está obrigada a entregar a declaração de imposto de renda, e aí a declaração é completa, tem que levar todos os dados dela. E lá na ficha de renda variável, no campo, vai ter vários campos, meses, e ela vai informar o mês que ela comprou, o mês que ela vendeu, o prejuízo que ela teve, e transmitir a declaração. Então, lá na ficha de rendimentos, na ficha de renda variável, que ela vai informar no swing trade, no mercado à vista, que ela comprou 9 e pouquinho de ações, vendeu a 9,17 e teve um prejuízo ali. Mas é lá que ela tem que informar. Caráter obrigatório por você estar na Bolsa de Valores. Bacana. Outra coisa aqui que eu queria te perguntar também é em relação à subscrição. Alguns clientes têm muita dúvida quanto a essa parte da subscrição. E uma das dúvidas é em relação, assim, eu tive clientes, por exemplo, que na virada do ano eles tinham o direito de subscrição, mas eles não exerceram e nem venderam. E aí ele virou o ano com aquele direito. E aí, como é que ele vai declarar agora? Ficou essa dúvida aí no ar também. Aí eu falei, essa daí também merece perguntar. Bom, então assim, ó, como ele não Era vendeu, fundos imobiliários, inclusive. como ele não vendeu ativo, ele exerceu o direito de aumentar a carteira dele. Então, ele vai aumentar. Então, a quantidade de subscrição que veio para ele, porque ele só tem o direito de subscrição porque ele tem aquele ativo. Então, ele vai somar. Então, se eu tenho 300 cotas de um fundo imobiliário e eu ganho Mas mais ele não 30, exerceu ainda. Ele não vai querer. Ele esqueceu de vender e não vai querer exercer. então ele tem que notificar a corretora, porque se ele não notificar, vai ser automático. Pois é, mas aí o que acontece? Ele notificou em janeiro, que ele não queria, que estava no prazo. Aí a dúvida é que ele virou o ano com o direito. Então é como Não, se não ele faz tivesse nada. exercido. Não faz Ah, nada. tá. Não faz nada. Ele Entendi. só vai declarar se ele exerceu o direito e assumir aquela subscrição para ele, ou se ele vendeu o direito, porque daí ele vai pagar o imposto de renda sobre essa venda. Uhum. Se ele exerce, aumenta a carteira, enquanto ele não vender, não paga. Se ele vender o direito, paga 15% de imposto de renda sobre ganho de capital daquela subscrição. Mas Inclusive, no isso daí caso dele, não precisa informar nada. não precisa, né? E, inclusive, isso daí é uma segunda dúvida que também levantaram, que foi a questão da alíquota, no caso da venda da subscrição de fundo imobiliário. Entraria em 20%? Então, eu Porque considero o. 15%. Por quê? Eu vou Uhum, explicar por quê. O fundo imobiliário,
quando você comercializa a cota, é 20%, independentemente se for day trade ou swing trade. Mas o direito de subscrição, ele não é o fundo em si, não é cotas. Uhum. Ele é um capital que você tem e você teve um aumento daquele capital. O direito de subscrição é quando a empresa ou o fundo disponibiliza novos recursos para os associados. Você não está comprando uma nova cota. Você já tem um capital e por algum motivo econômico você teve um ganho daquele capital. Por isso que eu considero sempre como um ganho de capital. Ganho de capital 15%. Não dá direito à 15%. isenção, mas eu também não vou Uhum. pagar 20, vou pagar 15. É como se você tivesse, ó, o seu capital está aqui. Eu tenho 100 cotas de um determinado fundo. E aí esse fundo assim, ó, vou te dar uma subscrição. Você não comprou nada, você não desembolsou nada. Não. Então você não teve Uhum. custo de aquisição. Quando você não tem custo de aquisição, não caracteriza uma nova compra. Você teve só um aumento do teu capital. Percebe? Um aumento do teu Uhum. capital. Aumento de capital é ganho de capital. Ganho de capital, 15%. Faz Só sentido, tributar. hein? Inclusive, quando ele me perguntou e surgiu essa dúvida, eu mesmo fiquei na dúvida, porque num primeiro momento eu imaginei que fosse 20%. Depois eu fiz um estudo e vi que tem essa linha que segue dos 15%, né? Aí eu fiquei um pouco na dúvida, assim, porque não era muito claro. Eu não vi em nenhum lugar um manualzinho ali falando que seria 15%, né? Mas Você sabe que quando a gente simplesmente. começou lá atrás, eu ia na Receita Federal, até me tornei amigo do consultor, o fiscal de pessoa física daqui de Londrina se tornou nosso amigo particular, vem aqui no escritório quase todo dia, se aposentou. E o delegado, a gente fala assim, cara, eu tô com uma situação assim, assim, assado. Eu falo assim, rapaz, não faço a mínima ideia. Vamos ligar para Curitiba. Aí ligava para Curitiba, que é a capital aqui do Paraná, ligava lá, e aí? Cara, não sei. Ah, vamos ligar para tal servidor que o cara tem anos de experiência. O cara, nem... Aí o último falou assim, cara, nem entra nessa área, meu. Sai disso daí, isso aí não vai dar. Isso aí é muito rojão. E eu falei, Não não, vai vamos dar para bom, cima. não. E aí a gente montou É. uma tese, de todas as situações que envolvia a renda variável, e a gente apresentava para a Receita Federal e ela ia validando. Então, o que é validar? A gente fazia e, por enquanto, não teve nenhuma devolutiva. Com o passar dos anos, a gente até percebeu que aquilo que a gente apresentou para eles, eles sancionaram em algumas coisas. Não que eu estou dizendo que a gente fez e eles fizeram, não. Mas a Uhum. nossa linha de pensamento coincidiu com aquilo que futuramente eles resolveram acrescentar. Então, foi bem bacana com relação a isso. Mas é difícil É, mesmo, você não tem muito conteúdo, não. tem algumas situações bem específicas que em alguns momentos a gente vai fazer uma pesquisa mais a fundo e aí a gente cai nisso aí que você falou, em tentar um contato ali com alguém que já tem mais experiência de repente já ter feito e Nossa, eu já tenho um tal. monte de contadores que me ligam, me perguntam, pede ajuda, pede socorro, porque realmente é muito difícil, não tem muita informação. É que a gente vem há muitos anos, estudamos Quanto tudo. tempo que vocês já estão aí com o Do, canal e com tudo? não, Ou antes a empresa a já empresa surgiu existia e não antes. existia o canal? Isso, a empresa surgiu antes, tá? Assim, o escritório temos há 12 anos. As redes sociais, eu relutei muito para as redes sociais. Eu não gostava, particularmente. O meu Instagram pessoal foi montado em 2019. Ah, Então, eu assim, também estou aqui tem pouco tempo. eu particularmente, eu não sou de ficar no celular. Assim, fora daqui, eu vou para minha casa, meu filho fica com o meu celular. Eu sou muito, eu sou muito, não gosto muito. É particular, eu não gosto. Eu prefiro. E o meu sócio era mais antenado. Aí ele gostava bastante, Facebook, Instagram, pá, ele fica bastante. E aí um dia ele propôs para a gente migrar para a renda variável e fazer esse trabalho de disponibilizar conteúdo. Ah, no começo eu não gostei muito, mas ele acabou me convencendo e foi acertado. Hoje a gente nacionalmente só é reconhecido por conta da rede social, por conta da internet. Senão a gente continuaria aqui no Paraná fazendo o trabalho que nós fazemos com muitos clientes, mas aqui a gente expandiu. Hoje eu tenho cliente no mundo inteiro. Eu tenho cliente em Nova Zelândia, Inglaterra, Estados Unidos, China. Eu tenho cliente para todo lado por conta da internet. Então, foi acertado. Essa ele ganhou de mim. Hoje a gente está aqui nas redes sociais e expandindo aí para o mundo inteiro.
foi uma oportunidade muito grande, né? De ter contato com outras pessoas que precisam dos nossos serviços e às vezes nem sabia como encontrar, né? E o contador, hoje especialista em renda variável, realmente, isso eu falo porque eu sou do meio, assim, e percebo isso, que é muito difícil de encontrar. Muito difícil. Às vezes, Achou? alguns profissionais se arriscam, se arriscam aí, mas quando a coisa aperta mesmo e a gente começa a fazer algumas perguntas mais profundas, assim, para direcionar o cliente, aí a gente percebe que Não vai. falta um pouco de experiência. Mas é a questão de experiência, né? Igual você Não adianta. falou. Com o dia a dia, com certeza, Às vezes ele até sabe, mas ele não sabe os termos, porque como o mercado financeiro tem muito termo específico, isso é, tem. esse dia um cara meu, um amigo meu, foi meu professor, o cara, assim, é muito bom. Ele é um bom contador. Me ligou e falou assim, Luiz Fernando, tudo bem? O professor tal. Ô, professor, que saudade. Tá? Conversou um pouquinho. Falei assim, eu vou fazer uma pergunta, você me responde com toda sinceridade? Claro. O que é opções binárias? Eu falei, rapaz, agora eu vou... Eu falei, aonde você está indo? Cuidado. E aí eu fui explicar para ele o que é opções binárias. Fui explicar para ele o que é opções em ações. Aí ele já entrou no mercado de ações. Ele perguntou o que é day trade. Cara, eu dei uma aula para ele. A gente ficou quase uma hora conversando. E ele tem ali quase 60 anos de idade, quase 40 anos de contabilidade. E ele me ligou, ó, cara, realmente eu não conheço. Então, é legal. Acho que estamos fazendo um bom trabalho. Não, eu não tenho dúvida. Com certeza, Estou passando no é, crivo? Por enquanto, estou passando no crivo, né? total, total. Tá dando aula aqui, uma aula assim que vou te falar, vale muito. Nós já falamos aqui sobre algumas coisas. Vou perguntar também sobre uma coisa que me perguntaram. Você está vendo que as pessoas me mandaram perguntas bem básicas, né? De todo jeito ali. Não, fica Mas eles me tranquilo. perguntaram também sobre a malha fina, né? Falou assim, se eu cair lá na malha fina, como é? O que eu tenho que fazer quando eu chegar lá? Como é que vai ser? Eu falei assim, vamos perguntar, né? Vamos perguntar para os universitários. Bom, malha fina. Ao contrário dos anos anteriores, que você tinha acesso livre dentro da escola, quando você caía na malha fina, vinha uma cartinha para mim, que era na malha, eu ia lá na Receita Federal, eu ficava lá talvez um dia, perdia horas lá, mas era atendido, o fiscal me dizia o que eu precisava fazer, o que eu precisava resolver, e aí geralmente a resposta era padrão, olha, procure um contador que ele vai te ajudar. Essa é a resposta que realmente muitos ouviam. Nos dias de hoje isso mudou, a Receita Federal já não atende mais. Antes da pandemia, ela já estava se limitando a atender. Agora, com a pandemia, ela já não atende mais. Então, hoje é tudo muito remotamente, tudo eletronicamente. Você vai precisar acessar um portal de atendimento da Receita Federal chamado ECAC, Centro de Atendimento da Receita Federal, com um código de acesso, só que o código de acesso ele limita muitas funções, ou com um certificado digital, aí é um custo de aquisição, Uhum. e lá dentro você vai no processamento da declaração. Quando você cai na malha, vai estar em vermelhinho lá. Aí você abre, ele vai descrever tudo que Tudo que ele quer você saber, né? precisa saber. Malha fina, na verdade, 90% comprove para mim, você não declarou as ações de 9 e pouquinho da nossa amiga lá. Você não declarou. Uhum. Declara para mim. Ou ela vai dizer, você declarou uma ação, mas não conta isso para mim. Envia para mim aqui o documento que comprova essa informação. Saiba que a declaração do imposto de renda, a multa é por falta de entrega ou por entregar informações erradas. Então, a malha fina nada mais é da Receita, quando ela faz o processamento e utiliza da comparabilidade de todas as informações que ela já tem e alguma informação não casa com o que ela já tem. Aí ela volta para você e diz assim, olha, por gentileza, a informação que você apresentou não condiz com o que nós temos. Então, por gentileza, comprove documentalmente que você está falando a verdade, porque eu vou lá na outra parte que me informou porque eles fizeram errado. Alguém fez errado. Então, ou você ou eles. Se você comprovar a outra parte, por exemplo, se você comprovar que você comprou a ação a Uhum. 9 e a B3 informar que você fez a 6, ele vai lá na B3 fala, B3, por que você está falando que é 6 se ela tem um documento que comprova que é 9? Ah, a gente errou. Ah, então toma, multa para você também. Ah, se você, a B3 comprova que você comprou a 6 e você não tem como comprovar, você errou. Aí você vai ter que corrigir. Então, malha fina, hoje você consegue ver dentro de um portal, os acessos são tudo lá dentro, os atendimentos tem várias situações que você precisa cuidar. Pode ser que você precise abrir um processo eletrônico, pode ser que você precisa fazer um redar, pode ser que você precisa fazer um processo administrativo
mudando tudo que foi feito. Então, existem vários fatores que envolvem. Mas, de modo geral, é dentro do portal da Receita Federal, com código ou com certificado digital. Nosso papo tá muito bom, não tô nem vendo a hora passar. Agora que eu olhei aqui, falei, daqui a pouco a nossa live encerra, né? Mas tá muito bom o papo, assim, clareou muita coisa, até pra mim mesmo, assim, né? Que às vezes eu fico com algumas dúvidas, né? Que a gente acaba focando em estudar outras áreas, né? E aí, quando é uma coisa muito específica, realmente é com um profissional que tá ali no dia a dia que a gente tem que correr, né? De vez em quando vocês vão ver eu lá fazendo pergunta lá no WhatsApp Ah, pode agora. fazer. Sempre que for assim, sempre que tiver uma dúvida, sabe o que o pessoal faz? O pessoal faz um story lá e marca a gente vai lá e, querendo, meus dias são muito corridos. Então, às vezes, eu dou uma saidinha ali, já pego, já respondo. Falo, olha, vamos fazer assim, assado, e a gente vai respondendo, a gente vai trocando. Sabe que você está em casa e tudo que você precisar pode contar comigo. Nossa, adorei, viu? Queria muito agradecer essa live. Foi uma live muito, muito, muito mesmo enriquecedora. Parabéns pelo trabalho de vocês. Contem comigo sempre que vocês precisarem. Eu não falei no início, mas eu sou consultora também da CVM. Hoje eu trabalho numa empresa de consultoria de investimentos para institutos de previdência, né, RPPS. Então a gente também atende aí o Brasil inteiro. Temos aí mais de 120 clientes no Brasil inteiro. E é isso. A gente está Massa. também aí Que bom que aberto. que Estou bom que aberta aí eu para fiz essa um bom parceria. trabalho. Ah, sempre, tá? Eu acho que a gente tem que se unir, né? Assim, meus clientes precisam de vocês, porque eles precisam de um direcionamento. E quando vocês fizerem ganhar muito dinheiro, daí eles me procuram e me contratam para que eu possa fazer o trabalho. Com certeza. Então é isso, pessoal. Se tiver alguma pergunta, vamos abrir aqui um pouquinho aqui. Acho que a gente deve ter uns 5 minutinhos. Se você quiser ler aí alguma pergunta também. Deixa eu ver se eu pego alguma aqui. Deixa eu ver essa aqui. Ó, essa pergunta é sobre para pessoas menores de idade. Então, aqui ele está perguntando se pode, né, começar a investir na bolsa, pode. Mas e aí, na parte da declaração do imposto de renda, como que fica? Você pode com algumas ressalvas, né? Uhum, Ninguém pode ir para a bolsa de valores se tem fonte de renda. Então, qual é a uhum. sua fonte de renda? Ah, minha fonte de renda é meu pai. Meu pai me dá o dinheiro e eu compro ações. Ok, é válido. Então, você vai informar como dependente do teu pai. Lá na declaração do teu pai, vai ter que informar você como dependente e você vai informar toda a sua movimentação. O trabalho é o mesmo, só que em vez de ter uma declaração tua, por ser menor de idade, você vai sempre como dependente do teu pai. Maravilha. Deixa eu ver se tem Ou mais da mãe, né? alguma. Pai ou mãe, né? Tanto faz. A gente fala pai, porque eu sou um contador das antigas, né? O homem geralmente era o provedor. Por isso a gente sempre utiliza muito o homem como base para fim de declaração. Ó, tem uma pergunta aqui do Bruno, que ele coloca aqui, ó. Tem uma dúvida sobre compensação dos prejuízos. Acabei de chegar. Não sei se já comentou sobre. Tem um prejuízo e até agora não tenho lucro. Meu contador não sabe sobre isso. É aquilo que a gente falou, né? Do profissional, às vezes. É porque o Mas contador, é que para assim, renda variável, geralmente ele é bem específico e ele fala que faz, né? Se ele falar que não faz, ele não vai fazer. ele não perguntou, né? Ele disse, eu tenho um prejuízo, meu contador não sabe o que faz. Cara, lamento. O que eu falo? Eu não sei o que falar. Ah, desculpa, não sei. Ai, Precisar de ai. ajuda, eu tenho uma empresa especializada. Só ligar aqui e a gente Porque aí tem que ver, né, que tipo de prejuízo que ele tem, qual é o ativo que ele está falando aqui, teria que ser mais específico, realmente. ele não fez a pergunta, ele só comentou que o contador ele não sabe. Então, assim, ó, se vocês precisarem de ajuda, nós somos uma empresa especializada. Então, nós temos o direct E do aí, o Instagram. contato com vocês pode ser via direct? É bom, fala Dire- sobre isso também. o direct, nós temos uma equipe 24 horas atendendo, de verdade. Tem uma equipe aqui muito boa do comercial. Então, eles estão o tempo todo respondendo. Sabe que nós atendemos quase 2.000 pessoas só tirando dúvida. E aí ainda tem aquelas que efetivamente quer contratar o nosso trabalho. Então, na bio do Aham. Instagram tem o nosso WhatsApp direto, o nosso site tem um monte de contato direto, o nosso YouTube também tem vários contatos diretos.
Então, se você E precisar de uma vocês, vou fazer uma pergunta também. Vocês dão curso para quem quer fazer sua própria declaração também? Ou não? É só mesmo o trabalho terceirizado? Ó, muito boa essa pergunta. Quando a gente começou o trabalho, a gente não fazia curso. Uhum. Na verdade, não é porque a gente não. Realmente não tive tempo para parar para gravar. Mas aí, por que a gente optou em não fazer o curso? Porque toda vez que você faz um curso, tem um custo, e esse Sim. custo será repassado para o cliente e você vai vender. E a gente não retém informação. Se você for no nosso YouTube, nós damos todas as informações. Eu não retenho informação, então no nosso Instagram, no nosso YouTube, no nosso site, tem todas as informações gratuitas. Então a gente optou em não gravar curso porque a gente estava dando gratuito. Mas o que aconteceu nos últimos tempos é que alguns profissionais, até de maneira deselegante, estavam entrando no nosso canal, pegavam os nossos vídeos, começou a gravar e vender como o curso dele a quase R$ 400. Eu achei muito injusto. Então, o que a gente fez? A gente gravou alguns cursos muito mais técnicos, muito mais enriquecidos de conteúdo, na prática, e aí nós vamos disponibilizar. A equipe de marketing já está trabalhando. Na verdade, eu vou até cobrar ele ao vivo, se o Edinho estiver aqui. O Edinho está atrasado, hein? A gente vai ter uma campanha para liberar ele. Lá no Hotmart vai ter curso para como você calcular o imposto, para você gerar uma DARF, recálculo de DARF, mas assim, na prática mesmo, sem reter informação de algo. E assim, nada de cobrar R$ 400. Vai ser valores irrisórios só para pagar os custos lá mesmo, porque a gente achou deselegante alguns profissionais que não sabem ir lá no canal, pegar o nosso Aham. vídeo, regravar e ainda utiliza o nosso nome. Nós somos um Ixi. contador do trader, o cara usa o contador dos traders. Puta, eu achei muito deselegante. Acho que não tem necessidade, tem mercado para todo mundo, desde que. É. É assim, parte do princípio que nem contador é, porque se fosse contador, conheceria o Código de Ética Profissional e ele sabe Ia que isso falar não é isso agora, permitido. né? Isso aí tá muito na ética da pessoa, né? Fazer uma coisa Né? dessa. É muito Ética triste, pessoal, mas você tem aquilo de isso, caráter, de moral, aquilo isso. que efetivamente. Aí eu gosto de filosofia, então, aquilo que é moral, aquilo que é voltado à moralidade, mas também a ética profissional, porque o contador, a classe contábil, o Conselho Federal de Contabilidade disponibiliza o código de ética e lá é muito expresso que você não pode utilizar ou menosprezar ou qualquer outra situação de um outro profissional. Então, fique a dica para esse profissional, cuidado. Eu não sou de uma briga, pelo amor de Deus, ele que acho que a vida vai cuidar dele, mas ele já começou errado. Então, por conta disso, a gente vai ter nos próximos dias um Uhum. curso. Aí nós gravamos para quem opera no Brasil, para quem opera fora do Brasil, mercado regulamentado, Excelente, ó. mercado não Parabéns. regulamentado. A gente não faz discriminação de nada. Ah, mas eu trabalho com. Eu, você, se me permite chamar de você, Daniel. Claro, até de Dani. Nós somos do mercado regulamentado, gostamos de ações, então nós gostamos. Mas tem um monte de gente que trabalha com mercados que não tem nem regulamentação, que às vezes nem é considerado como mercado financeiro. Mas eu não estou aqui de julgar. A gente foi lá e interpretamos a legislação e apresentamos lá. Se você for para esse mercado, é assim que você vai ter que conduzir. Então vai ter lá várias situações específicas, além de dia a dia, sabe? Uhum. Como entrar no Cicalc, que é aquilo, o processamento, como fazer cair na malha fina. Agora a gente nunca quis, mas quando a gente resolveu ir, nós vamos fazer bem feito. Então vai ter vários cursos, como acompanhar o processamento, como ver se caiu na malha, como acessar o ECAC, como calcular uma DARF. Vai ter de tudo lá. Mas aí não vai ser só eu tenho uma equipe aqui, um monte de professores aqui, todo mundo vai estar gravando e colocando lá. Mas vai ter sim. É Falo isso pra aí, ó. caramba, né, Dani? E Nossa, eu falo, né? já tem uma aluna aí garantida, tá? Porque eu quero uma aluna a mais, né? Que vão ter Daniela, vários para aí. você eu faço questão de te presentear com um curso. Se você tem curso, Dani? Hã? Você tem um Não, curso próprio? Não não, tem? ainda Mas não. Eu tenho só a mentoria individual mesmo para montar a carteira para pessoa, tal. se um dia você Mas for aí é montar um curso, personalizado. a gente coloca um módulo tributário para você lá. É um presente que eu te Ai, maravilha! É um projeto aí. Se Deus quiser, até o final do ano a gente entra aí nesse ramo também, né? Porque Mas se o você precisar de pessoal é qualquer muito coisa, eu tô carente, aqui. né, de aprender. Claro, e precisar de mim também, aí conte sempre comigo. Claro que a gente vai Então, precisar. Você é uma consultora da CVM, é um prazer estar falando contigo. eu conheci vocês através, acho que foi da live da Panachão que eu fiz, né?
que aí a gente se aproximou mais. Mas a internet é maravilhosa por isso. Olha só, né? A gente se conectar. Eu tô aqui em Goiânia, né? A Olha chance que da legal. gente se cruzar seria muito pequena, né? Assim, no Ainda mais mundo com a pandemia que a gente não comum. pode sair de casa, né? Isa, não tem como se Aí fica encontrar. mais difícil Então, ainda. eu tô conhecendo pessoas maravilhosas pela internet. Tô vendo como tem um mundo aqui aberto e gratuito para o pessoal conhecer. Então, aproveitem, assistam. Tem conteúdo de muita qualidade, então quando você sabe escolher o que assistir, você enriquece muito, né, com as informações que estão disponíveis. E vocês, eu confesso que eu dei uma olhada no canal de vocês, direitinho ali, para ver, e gostei muito do que eu vi. Ah, que Eu não bom, conhecia obrigado. o canal de vocês e gostei bastante, viu? Então, vou estar ali olhando os vídeos de vocês com muita frequência. Então, Obrigado. queria mais uma Obrigado. vez agradecer, parabenizar toda a equipe de vocês, viu? Profissionais mesmo assim, é, especialistas, né? Que é como eu gosto de falar, e falam daquilo que tem paixão mesmo, né? A gente percebe que vocês gostam do que vocês fazem, e isso é um diferencial muito grande hoje no mercado, né? Não é só por dinheiro, como você mesmo falou ali, né? Vocês têm conteúdo gratuito à vontade ali, que o pessoal, se né, tiver disponibilidade ali para assistir, eles vão conseguir fazer muita coisa. Né? E se quiserem também contratar vocês, vocês têm aí uma abertura igual. Achei interessante você falar da equipe 24 horas ali, né? Que vocês atendem até fora do país também. Eu tenho uma cunhada, por exemplo, que está na Austrália. Já vou falar para ela, ó. Tem gente Falar para aqui que dá ela. para resolver os problemas aí de Ó, tributos, né? vou te dar até uma informação que eu não passei para ninguém. Só eu e meu sócio sabe. A gente está com um estudo muito aprofundado, porque tem muita gente que tá brasileiro que mora Tem, fora, mas está investindo aqui. E aí ele tem mesmo. fica com dúvida da questão de pagamento. Então tem muitas situações. A gente tinha uma tese, mas a gente encontrou na legislação um, um gatilho bem legal, que às vezes pode dar até isenção de imposto de renda. Então, é É bem a legal. famosa elisão, né? Se você sabe ali como fazer um planejamento ali fiscal e tributário, você consegue pagar menos dentro da legalidade, né? Então, é exatamente isso daí que muitos Exatamente. investidores não conhecem e que dá para fazer tudo legal, tá, gente? Isso é Não, muito dentro bom. da legalidade. Não, jamais vou Eu falo utilizar. assim, você encontra caminhos ali que o fato gerador vai ser diferente, né? Então você consegue pagar menos imposto com isso, né? E aí é só através de profissionais que você chega nesses caminhos aí. Então é isso. Dani, Brigadão. obrigado, viu? Ah, fiquei muito Grande feliz de beijo aí você para ter entrado no vocês. nosso canal. Fiquei muito feliz de você de que foi legal, porque a gente a gente faz um planejamento estratégico, a gente cria a nossa missão e muitas das vezes a gente é criticado, às vezes as pessoas não têm tanta aceitação, às vezes aceita muito bom. Então, assim, a gente sempre teve uma linha. A nossa linha é vamos levar de maneira séria, transparente, sem ter informação. Então, eu fico muito feliz que você entrou lá, que você gostou. Isso faz toda a diferença para nós, toda a diferença. Muito obrigado pelo carinho e pela gentileza. Eu que agradeço, gente. Então, boa noite, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.